230 mil mortes no Sri Lanka em 2004. 80 mil crianças por ano com cancro. Não deveria Deus, soberano da natureza, impedir estas atrocidades? O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos à série Mal por Mal, o Mal Natural, com o Ruben Chama, no Razoavelmente. Continuamos a série Mal por Mal, onde vamos ouvir certos de uma conversa com o Ruben Chama acerca do problema do mal. Para relembrar e para quem possa não ter ouvido, no último certo o Ruben explicou que em última análise Deus permite o mal em nome de um bem maior, e esse bem maior quer que haja liberdade de escolha dos seres humanos entre o certo e o errado. Portanto é fácil perceber que, se assim é, tem de existir o chamado mal moral, que é causado pelas ações erradas das pessoas, porque algumas pessoas vão em algumas situações escolher o errado e não o certo. Isto é intuitivo. No entanto, parece que esta explicação, esta resposta, não explica o chamado mal natural. Ou seja, aquelas coisas que eu enumerei na introdução, por exemplo, as catástrofes, as doenças, causam tanto sofrimento e que não parecem ser causadas, pelo menos diretamente, por ações erradas ou malignas dos seres humanos. Portanto, hoje vamos ver como é que o Ruben Chama responde a esta difícil questão do mal natural. Muito bem, Chama. No último cheiro, Acabaste aí com uma frase, com uma ideia que é: a nossa liberdade mal utilizada Sim. acaba por ser a causa, digamos assim, do sofrimento que existe, né? De grande parte do De grande sofrimento. parte. Sim. Pronto. Exato, e é exatamente isso que eu quero perguntar a seguir, porque em relação a exatamente como é que a nossa liberdade mal utilizada é a causa do sofrimento, em que medida é que isso acontece, porque uma pessoa pode sempre dizer, bem, mas há situações em que não parece ter sido a liberdade de ninguém Sim. que mal utilizada que gerou, pelo menos diretamente, este mal. Por exemplo, quando nós vemos uma catástrofe, quando Exato. nós vimos que há uns anos houve um tsunami que matou milhares de pessoas, quando nós vemos pessoas que têm doenças muito graves, aparentemente não foi ninguém que agiu, muito menos as próprias pessoas, Certo. que fizeram mal, que fizeram uma ação errada da sua liberdade, usaram mal a sua liberdade e geraram esse mal. Sem dúvida. Portanto, como é que, se a razão que Deus permite o mal no mundo é por causa de um bem maior, que tu falaste há bocado, como é que esse bem maior se relaciona com este tipo de mal que não é aparentemente causado pela livre escolha errada das pessoas e dos agentes que existem no mundo? Bem, de facto há aqui várias questões nessa questão, mas de facto há aqui uma diferenciação necessária logo à partida. É bastante oportuna essa questão, está bem? Podemos facilmente compreender a razão da causa direta do sofrimento, mas porque é que existem as doenças e as catástrofes, não é? Se o mau uso da liberdade explica o infligir do sofrimento entre humanos, e este é chamado o mal moral, como é que nós podemos explicar então o sofrimento das ditas catástrofes, das doenças, que é chamado o mal natural? Parece que fica por explicar, não é? E é sem dúvida uma questão de mais difícil resposta para muitas pessoas, como foi inclusivamente o famoso caso de Voltaire, a propósito das milhares de pessoas mortas. Falaste de um terremoto, mas no século XVIII houve um acontecimento que foi marcante na própria filosofia, na própria cosmovisão das pessoas daquele tempo, que foi o terremoto em Lisboa no dia 1 de novembro de 1755, ironicamente no dia de Todos os Santos. Como é que se explica? Qual a razão para que tenha morrido tanta gente? Ora, há algumas respostas razoáveis, mas uma delas, vou começando assim, a ortodoxa, a mais clássica resposta, procura responder ao porquê do mal natural. Aliás, talvez fosse sábio fazer uma diferenciação na explicação do porquê e do para quê. Portanto, o porquê do mal natural, isto é, as doenças, as catástrofes e afins, porque é que elas existem, e esta resposta afirma que
que estas existem, este mal natural existe, como consequência de uma natureza afetada indiretamente pelo pecado. Usando um advérbio de modo que tu usaste. Que uma explica diretamente as razões do mal existir, e aqui o que está em causa é, segundo esta visão mais clássica, que este mal existe como consequência de uma natureza afetada indiretamente pelo nosso pecado. E pelo nosso, não digo apenas o pecado do Henrique, o pecado do Ruben Chama, digo o pecado da humanidade. É interessante esta visão. Uma visão talvez diferente daquela que nós estamos habituados, apesar de ser uma resposta clássica. Não é? Esta resposta parte de um pressuposto da impossibilidade de ter havido doenças ou catástrofes causadoras de sofrimento de animais, por exemplo, antes da existência dos seres humanos. Aliás, pelo menos da sua queda, da sua rebelião. Bem, apesar deste pressuposto poder não ser aceito por todos, pelo menos no cristianismo é aceito pela maior parte, não deixa de ser uma visão interessante e forte, porque nos oferece, em concordância com a Bíblia, uma visão holística das consequências do pecado. Isto é, de como as nossas ações, para o bem e para o mal, afetam não só o nosso ser físico e espiritual, como também o mundo que nos rodeia. Aliás, os judeus tinham essa visão do homem e de tudo o que existe de uma forma mais integral. Não faziam tanto aquelas diferenças hoje mais à grega, repartindo o homem os vários mundos, não é? O espiritual, o físico. A cosmovisão judaica reflete uma ideia que eu acredito verdadeira, que é a integralidade do ser e tudo o que existe. E a Bíblia parece apontar para aí. Portanto, há esta dimensão possível de que o nosso pecado, a humanidade, ter afetado o mundo que nos rodeia. E é fácil perceber isto, não é uma ideia assim tão diferente. Quando nós olhamos, por exemplo, para a poluição no meio ambiente, é uma forma mais ou menos direta de nós vermos consequências, depois materiais, mas de uma atitude espiritual errada. Que se traduz então nesse mau comportamento. Depois tem de forma mais direta a transformação da natureza negativamente. Mas há esta possibilidade. Aliás, o apóstolo Paulo fala disso, por exemplo, no livro de Romanos, que o mundo geme, não é? Com dores de parto, à espera, não é? De uma redenção. Porquê? Porque também a própria natureza sofre com esta queda espiritual do homem. Ora, esta é uma possível resposta do porquê do sofrimento. Outra resposta, que não dispensa necessariamente a primeira, é aquela que o C.S. Lewis, um excelente pensador cristão, dá sobre o para quê. Para quê este sofrimento? Uma coisa é o porquê e outra coisa é o para quê. E ele dá uma resposta interessante no livro O Problema do Mal. E ele diz assim, isto é a minha tradução, acho que está correta, diz mais ou menos assim: a dor exige que se lhe dê atenção. Deus sussurra-nos através dos desejos, fala-nos pela nossa consciência, mas grita na nossa dor. A dor é o seu megafone para acordar um mundo surdo. Há momentos, e eu já experimentei isto na minha vida, e se calhar tu também já experimentaste, que são, isto enquanto cristãos, como é claro, que são as adversidades que nos despertam de um certo orgulho, uma certa teimosia, uma certa alienação, e nos despertam para um propósito de uma atitude, ou falta dela, para a qual Deus nos quer chamar a atenção. Já te aconteceu, certo? Sim. Eu e acho que nós os dois e muitas pessoas. Claro, não é? exatamente. Portanto, eu acredito que esta intuição, esta reflexão do C.S. Lewis é bastante oportuna, no sentido de também nos apontar para uma dimensão do para quê. Ou seja, a Bíblia diz-nos que Deus transforma o mal em bem, sendo que nós somos a causa do mal, direta ou indiretamente,
A Bíblia diz que Deus é redentor. Ele transforma o mal em bem. E então há esta dimensão do para quê. Dele usar as consequências desse sofrimento, não apenas para que sejam um fim, mas para que possam ser transformadas num meio que é esse bem maior. Muito bem. No fundo, agora para fazer um bocadinho um resumo do que tu disseste e chegarmos aqui a um primeiro ponto que acho que é importante, toda a tua argumentação até agora vem no sentido de mostrar que existe uma possibilidade que tu achas claramente que é real, mas ainda de uma forma, digamos, mais fraca em termos lógicos, existe uma possibilidade de Deus de haver um mundo em que há sofrimento e de Deus ser omnipotente e omnibenevolente. E se isso é verdade, então é porque não existe uma incompatibilidade lógica entre essas coisas. Exatamente. Porque se existisse era impossível que fossem todas verdade ao mesmo tempo. Certo, exatamente. E tu construíste aí um modelo em que elas são verdade ao mesmo tempo. Exatamente. Portanto, podemos dizer assim uma afirmação que se calhar parece ser... se calhar antes das pessoas ouvirem este podcast, pareceria demasiado boa ou má, dependendo da perspectiva da pessoa, que não existe uma incompatibilidade lógica entre o mal no mundo e a existência de um Deus, como nós acreditamos que é, nomeadamente omnipotente e omnibenevolente. Justamente. Espero que de facto tenha sido mais ou menos claro que não existe essa incompatibilidade lógica. E que lá está, e que o sofrimento pode estar justificado precisamente pela forma como nós definimos mais ou menos como é que seriam, o que é que seriam os atributos de Deus, por forma a haver a possibilidade de o sofrimento ter uma justificação. Tal como, por exemplo, uma grávida sofre dores de parto para dar à luz um milagre de vida, que é um bebê, não é? Não tive nada, porque eu não tive bebê era nenhum. essa revelação que eu não sabia. Mas agora nasceu, está quase a fazer 4 meses, a minha afilhada, um bebê muito bonito, que é um milagre de vida. Agora, para a minha afilhada ter nascido, a mãe sofreu um pouco, não é? Com as dores de parto. Agora, o sofrimento é mau em si mesmo, é mau na dor, mas agora, aqui tem uma razão para ter acontecido. Está justificado. E está justificado por quê? Se eu perguntar à mãe da minha afilhada, está mais que justificado. A mãe passaria, as vezes que forem necessárias, por esse sofrimento, se fosse necessário para ter a minha afilhada aqui, viva e linda como ela é. Portanto, há uma justificação. E por isso não há uma incompatibilidade lógica para que Deus permita o mal para obter um bem maior, sem dúvida. Podem pesquisar até, eu acho interessante, até porque tudo isto que eu estou a dizer não fui eu que construí, não fui eu que inventei. Por acaso pensei que toda esta teoria tinha sido tua sozinho. Não, eu estou a dizer isto, disseste, estás aqui a construir, pronto. Mas não, é fruto, felizmente, de pessoas com quem fui falando, obviamente, e de autores que fui lendo, e que já agora posso até indicar alguns nomes, como o Richard Swinburne, o Alvin Plantinga, ou o William Lane Craig. Isto são exemplos de filósofos da religião, cristãos, que respondem muito bem a esta questão. E há também outros pensadores, como o Ravi Zacharias e outros tantos que têm respostas, lá está, dentro desta linha, muito interessantes. Portanto, aconselho a pesquisarem depois, talvez pessoas que expliquem bem melhor esta questão. Sim, acho que tu também estás a explicar bastante bem. Muito obrigado. Mas acho que as pessoas devem procurar sem dúvida, estes filósofos, aprofundar. Até porque num podcast desta duração não se consegue ir ao fundo completamente no tema, né? Nós aqui mostramos inevitavelmente de forma superficial estes temas complexos. Espero que tenham gostado desta discussão em que fomos na profundidade máxima possível dentro do tempo ao tópico difícil que é o mal natural, e que tenham apreciado a conclusão de que não existe incompatibilidade lógica
entre a existência de Deus e a existência do mal. E esta é uma conclusão que muitos filósofos, mesmo não cristãos, mantêm. Na próxima parte, na terceira parte, vamos discutir se o mundo que observamos, embora não mostre que é impossível Deus existir, como vimos hoje, não é? Nos permite achar que é improvável Deus existir. Isto é a chamada objeção probabilística do problema do mal e é a mais discutida hoje em dia porque é um pouco mais difícil de responder. Fiquem atentos e até à próxima.